Estamos live. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ciri da Canadá e hoje eu tenho uma convidada mais que especial, que é a Rita, né? Oi. A Rita, na verdade, fez muito sucesso, né? Quando a gente postou sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que é a educação, na verdade, infantil aqui no Canadá, né? Quantidade de pessoas que mandaram, deram like, deram tag nas pessoas, eu acho que é um assunto que não foi abordado ainda, pelo menos por mim, né, ao longo desses anos. Se apresenta, Rita, conta um pouco sua história aqui no Canadá, que interessa a todo mundo, e a gente vai focar, então, na parte da educação infantil. Bom, então, eu me mudei para o Canadá em 2000 eu vim estudar, na verdade, inglês em 2001, fiz intercâmbio em Vancouver. Em 2004, me mudei definitivamente para o Canadá, vim morar em Calgary com meu marido, e nós moramos em Calgary por 7 anos. Eu trabalhei em uma empresa de contabilidade, trabalhei em uma escolinha. E quando a nossa filha nasceu em 2009, nós decidimos que a vida em Calgary, com menos 30 graus, não era fácil. E nós resolvemos voltar para Vancouver. Então, eu trabalhei por 2 anos em uma escola infantil, que, coincidência, ela era da minha homestay mother, de 2001. Então, o mundo dá voltas, né, gente? E trabalhei em 2 anos, e em 2013, a dona da escola resolveu se aposentar e apareceu a oportunidade de comprar a escola. No Brasil, essa já era a sua área? Não. Sua formação, nada? Não. Eu saí do Brasil cedo, né? Eu vim para o Canadá com 20 anos, depois me mudei para o Canadá com 23 anos, e eu estava finalizando a faculdade de Direito. Perfeito. Então não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Ótimo. Então foi dessa forma que surgiu, então, né, a oportunidade, né, de você empreender num negócio relacionado à educação infantil. Exatamente. Tá. Eu acho, Rita, que muita gente que acompanha aqui a gente tem dúvidas do seguinte, né? O que sempre é dito. Nossa, creche no Canadá é muito caro. É muito difícil conseguir uma vaga. É verdade que, estando grávida já, eu devo escrever, né? Colocar na fila? Como é isso? É verdade. Ok. É verdade. E nós temos, inclusive, não é o chamado best practice, mas existem mães que vêm à nossa escola antes de engravidar. Ok. Sério? Perguntando se já podem colocar o nome na lista. Então, nós temos uma regrinha interna que nós dizemos assim: nós precisamos saber que a mãe já está grávida. Ok. Né, gente? Porque senão não é justo com as pessoas que já estão grávidas ou que já têm bebezinhos nascidos. Sim, verdade. Mas, de fato, a pessoa precisa colocar o nome na lista o quanto antes. Eu ainda não fiz isso, era até uma coisa que a gente estava conversando, né? Ela perguntou, então, a oncinha vai pra escolinha? Eu falei, não, Rita, ainda não, eu tô assim, né? Decidindo se ela vai ou não. E é uma grande verdade, né? Na verdade, eu com muita sorte, eu tenho uma pessoa de confiança que fica com a Olivia, mas eu penso que é um pouco desesperador mesmo, né? Você não ter uma creche, na verdade. Assusta. Eu já tive situações em que os pais, a mãe principalmente, veio para fazer um tour conosco, e chorando. Dizendo, eu preciso trabalhar em setembro, preciso voltar à minha empresa em setembro, já é março e eu não tenho escola. Então é bem complicado. Você acha que a dificuldade é o quê? É da maneira como o governo coloca que para X número de alunos, uma professora, sabe? Os requerimentos do governo, ou a mão de obra. Qual é a grande dificuldade de você conseguir achar uma ter vagas exatamente na escola? Eu acho que o maior desafio é, na verdade, o espaço físico. Ok. Então, nós sabemos que Vancouver é uma cidade super inflacionada, né, com relação aos imóveis. Então, por exemplo, em 2013, eu já queria abrir uma segunda escola, queria abrir uma filial. E eu estou até hoje, nós já estamos em 2019, procurando um prédio para abrir uma segunda escola, que não existe. Né? Então, assim, uma das dificuldades é encontrar o empresário, encontrar o espaço físico, número 1. Número 2, encontrei o espaço físico, agora eu preciso formar um time de professoras, que também é bem complicado. Ok? Mas, assim, os cursos, né,
de Early Childhood Education, né, que é o curso que necessita para poder trabalhar nessa área infantil, estão sempre cheios. Estão sempre cheios. Eu sei que tem uma fila de espera. Então, assim, tem um curso, as pessoas estudam. O que acontece com essas pessoas? Pois é, essa é uma boa pergunta. Logo que Então, por exemplo, na nossa escola hoje nós temos um time de 10, 11 professores, dependendo de nós precisarmos ou não de uma professora de meio turno. Temos 3 meninas que estão finalizando o último estágio. Então, o meu coração reza para que elas fiquem, né? Para que a gente consiga desenvolver o time, construir currículo com o pessoal que nós temos. Mas, às vezes, acontece essa rotatividade de professores, né? As pessoas, ou elas, por exemplo, desejam trabalhar em uma escola só meio turno, ou elas querem trabalhar 3 dias por semana. E aí, dependendo da escola e do empregador, não funciona pra gente. Entendi. Mas como funciona, por exemplo, na sua creche? Você abre de segunda a sexta, que horas a que horas? Isso, então de segunda a sexta nós abrimos às 7h30 da manhã e nós fechamos às 5h30 da tarde. Ok. Então, para os parâmetros brasileiros, parece que abre muito tarde e fecha muito cedo. Ok. Mas a cultura canadense é de trabalhar das 9 às 5. Sim. Né? Então, os pais... Então, digamos, a mãe leva e o pai busca. Então, as famílias conseguem se organizar dessa forma. Ok. E você oferece ele em tempo integral e part-time também, né? Isso, mas é um pouquinho diferente do Brasil, porque o integral seria das 7h30 às 5h30, mas o part-time é X dias da semana. Entendi. E não só manhã ou tarde. Entendi. No Canadá, dificilmente vai se achar uma escolinha onde a criança só vai frequentar de manhã. Entendi. Não existe. Part-time seria segunda, terça e quinta. O dia todo. O dia todo. Tá, isso. Entendi. Tá. Você falou também, né, que de uma certa dificuldade de você conseguir essa mão de obra, certo? É bem complicado. E em qual ano foi que foi feito um estudo aqui em BC? Quantas vagas estavam faltando? Isso. Então, em 2017, eu fiz um workshop na Capilano University de educação infantil. Que é uma das universidades que oferece o programa do Early Childhood Education, né? Que é uma das mais famosas, mais completas. E foi dito nesse workshop que em 2017, só na província de British Columbia, existiu uma falta de 108 mil vagas em escolas infantis. 108 mil. É um número absurdo. É inacreditável. É bem desesperador para os pais. É bem complicado. Pois é. Então, assim, tempo de espera, mais ou menos. Você tem uma noção de quanto tempo se espera por uma vaga? Então, assim, a lista de espera é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem direito. Porque, por exemplo, no geral, como nós temos crianças de 1 ano a 5 anos, nós temos 2 licenses, Infant Toddler e Big Kids, que seria para a escola. Se uma criança de 2 anos e meio vai embora, eu não posso pegar um bebê de 12 meses. Entendi. Eu preciso encontrar uma criança de 2 anos e meio, porque essa criança já estava prevista para se mudar para a turma da pré-escola daqui a 6 meses. Entendi. Okay. Então, por exemplo, se nós colocarmos a oncinha na lista de espera. 8 meses já. 8 meses. Então, assim, a idade dela é o que vai dizer quanto tempo ela vai esperar na lista de espera. E não que existiam 10 famílias antes de ti na lista. Entendi. Entendeu? Então, assim, por exemplo, às vezes acontece de uma família que me procurou semana passada conseguir vaga e uma que me procurou 12 meses atrás não consegui. Porque a idade não está fechando com a idade da criança que foi embora. Entendi. Tá. Então, é um difícil, outro complicador né, na situação. Ok. Quando você vai contratar um profissional, ok? O que você exige para que a pessoa possa ter as qualificações para trabalhar dentro de uma creche? Tá, então, na verdade, as exigências que nós seguimos são as exigências do Vancouver Coastal Health, ok? Que é o setor do governo que cuida de escolas infantis. Então, assim, número 1,
o certificado de ECE, que é a Faculdade de Early Childhood Education, que seria, digamos, seria a pedagogia no Brasil, digamos assim. Tá. É o número 1. Tá, mas vamos lá. A pessoa que é formada em pedagogia no Brasil não revalida para o ECE. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, existe um órgão em Vitória que vai analisar o histórico de universidade de cada pessoa e vai ver se ele vai conseguir validar 100% ou se vão faltar algumas matérias e aquela pessoa vai precisar refazer em alguma faculdade daqui. Tá? Então, no geral, uma pessoa que vem do Brasil com uma qualificação de pedagogia é um processo longo, porque entre mandar o papel para Vitória, eles analisarem e enviarem pelo correio o certificado, que é o papel que nós exigimos, leva 6, 7 meses. Entendi. Só a análise leva de 6 a 8 semanas. Então, de repente, é mais fácil, de repente, a pessoa fazer um curso de curta duração para tirar o certificado. Às vezes é mais fácil. Então, nós tivemos uma professora brasileira com pedagogia no Brasil que ela disse, Rita, eu não quero ter que passar por tudo isso, demora demais, eu vou fazer direto a faculdade de educação infantil e em 1 ano eu já tenho a minha licença. Então, é uma possibilidade também. Uma possibilidade. De repente, vale mais a pena, porque você já vai ter, na verdade, né, o diploma, o certificado daqui, que já tem um outro peso também, né? Exatamente. Em vez de passar pelo processo de revalidação, que é bastante demorado, né? Uma pessoa perguntou o seguinte, como fica a questão de LMIA para Early Childhood Educators? Essa é uma boa pergunta para nossa Celina. A gente veio conversando sobre isso antes, né? Aí a Rita vem dizendo, Celina, assim, eu tenho feito 1, 2, 3 LMIAs, né? E ela entende, na verdade. Muita gente pensa, peraí, é tão difícil, o empregador não quer fazer porque é muito trabalhoso. É verdade, é muito trabalhoso, sim, né? Tem que pagar as taxas, tem que comprovar 1000 coisas. Porém, você pode ver que, na verdade, nós temos uma empregadora que está desesperada, né? E você passa pelo processo com seus empregados. Sim. Né? Então tem que comprovar a mesma coisa, que não tem canadense ou residente permanente para essa posição e não tem outra alternativa a não se contratar um estrangeiro. A Rita está falando, né, que ano de 2017 eram quantos currículos que apareciam? 15, 16 currículos. Que já não é muito, tá? Já não é Porque muito. se a gente posta uma vaga de assistente administrativo, são 50, 60, 70 currículos. Certo? Aí 2018 abaixou mais um pouquinho. 2019 está cada vez menor também, Cada vez menor. Está cada vez menor. E existe, na verdade, um gap muito grande, né? Entre vagas disponíveis com profissionais. Então, assim, é uma crise que a gente vive aqui. É uma crise, eles chamam uma crise da educação infantil. Porque entre o problema de vagas faltando para os pais e profissionais aplicando para uma vaga de emprego em uma escola, é bem difícil. E, na verdade, é aquilo. Existem hoje, seguidamente nós vemos no jornal e nas matérias da internet, escolinhas fechando por falta de professor. Não é por falta de aluno. Não é por falta de aluno, é falta de staff, de equipe. E aí, nós tivemos um caso agora, alguns meses atrás, uma escola com 65 vagas, se eu não me engano, fechou do dia para a noite. E aí nós temos 65 famílias sem escola. É bem complicado, né? É bem complicado, porque aqui, né, eu acho que a família, geralmente, a mãe e o pai, os dois trabalham, né? A gente, né? Então, assim, né, os dois fazem a composição familiar, da renda familiar. Então, deixar de trabalhar para ficar com a criança, às vezes, é um pouco complicado. Mas a gente vê também que muita gente resolve tirar, né, um período, porque exatamente é falta de creche. A gente não tem escola, né, para que as crianças possam ir, tá? A Lari perguntou, onde eu vejo essas vagas de emprego? Geralmente, onde você posta quando você procura? Então, assim, o maior website da área se chama West Coast alguma coisa, esqueci o nome, mas se digitar West Coast Early Childhood Education, é o primeiro site que vai puxar. Mas, nesses últimos 3 anos, 2 anos, eu vejo que a maioria... Eu não estava recebendo currículos vindo da West Coast. Uma menina me disse, Rita, nós estrangeiras, nós sempre procuramos no Craigslist.
Tá, gente. Craigslist é onde você compra tudo, né? Você resolve muita coisa. Que é os classificados. Então, o que eu comecei a fazer? Eu posto no Craigslist, Kijiji, Vancouver e West Coast. Tá. Existem escolinhas, que esses 3 websites são os que nós temos mais resultado mais facilmente, mas existem também outros sites do governo e sites como Indeed, que são sites bem grandes, mas para professor de escolinha não surte muito efeito. Tá. Então seria West Coast, vai no Google, West Coast Childhood Education Job Positions. Perfeito, ótimo. A grande maioria dos seus staff hoje são canadenses? Nós temos, então, 11 professoras, uma é canadense e todas as outras são estrangeiras. Tá. Então, temos brasileira, japonesa, coreana, chinesa de Hong Kong, Eslováquia. Eslováquia. Ok. E você sente, por exemplo, que os pais, eles te colocam uma posição onde, tá faltando professor canadense? O que você acha? Não de maneira direta. Tá. Não de maneira direta. Mas, por exemplo, quando nós temos uma professora muito jovem, porque às vezes nós temos professoras de 20 anos, 19 anos. Quando temos uma professora muito jovem, estrangeira, com um inglês, com um sotaque muito forte, existe um pouco de reclamação. Tá. Ok. Então, assim, não é sempre, mas ocorre. Por que eu pergunto isso, né? Durante minhas consultas, sempre tem um cliente que pergunta, então, Celina, eu sou professora, né? Você acha que se eu aplicar para algum tipo de trabalho em escola, vai haver esse questionamento que eu não sou canadense, né? Eu não havia tido ainda feedback em relação ao daycare. Por exemplo, quando o meu filho João, ele foi para daycare, não tinha uma canadense que era daycare dele, tá? Todas as professoras eram estrangeiras, ok? A maioria asiáticos, ok? A grande maioria. Tá? E quando a gente mudou, ele foi para um segundo daycare, também não tinha canadense, sabe? Não. Eu acho que por eu ser estrangeira também, eu não levei isso. Para mim não era uma coisa tão importante ser canadense ou não, tá? Mas eu acho que não é a primeira preocupação dos pais. E, por exemplo, na nossa escola, a nossa escola fica em North Vancouver, que é um bairro com menos imigrantes. Tem uma comunidade muito grande de iranianos, eles são a maior parte do comércio. Sim. Mas, assim, na maior parte são canadenses. E eu diria que 85% dos pais são famílias canadenses, canadenses da gema, não é estrangeiros que depois viraram canadenses, não, são canadenses. E eu não vejo preconceito, digamos assim. Não existe um preconceito. Eu só percebo uma eventual reclamação quando o sotaque é muito forte a ponto de não se entender o que a pessoa está dizendo. Mas todas nós temos sotaque. Até a Gisele Bündchen tem sotaque. Com certeza, por favor, não tem como, né? Não tem como. Vamos lá. Sobre abertura de daycare, existe alguma facilidade para isso? Existe algum incentivo do governo? Não existe nenhuma facilidade. Ok. Não. Então, assim, de novo, a primeira coisa que tem que ser feita antes de qualquer plano eu vou achar um espaço físico, porque Vancouver é complicado, o mercado imobiliário é muito saturado, é muito inflacionado, e assim, existem os requerimentos do governo que vão dizer a área indoors, interna, ela é, se eu não me engano, eu acho que não mudou ainda, mas são 3,7 square meters por criança, mas a área outdoor do pátio é 7,2. Então, aonde em Vancouver tu vai achar um pátio gigantesco para tu colocar 50 crianças? E aqui assim, tá? Chove, neva, as crianças vão lá. As crianças têm que ir pra rua. Não tem isso, né? As crianças vão pra rua e se acostumam. Tem que ir e é um requerimento da escola. Ok? Então, existe algum outro país, por exemplo, você para ser dona de um daycare, você precisa ter certa formação ou algum curso específico sem fazer? Não, em Vancouver não, mas em Calgary, eu me mudei há muitos anos, então de repente alguma coisa mudou, mas em Calgary existia a necessidade da dona da escola, da diretora da escola, fazer o que eles chamavam de Level 3, ok? Tá? Que era o Level 3
da faculdade. Que seria, digamos, um ano de level 1 e 2 e depois mais um pós em level 3. Em Vancouver, não. Mas tu precisa se certificar que tu tem o staff preparado com todas as certificações que são necessárias. Tá. Eu acho que a gente chegou a comentar, na verdade, no nosso post, que o governo hoje, ele auxilia uma parte do salário dos professores, é isso mesmo? Isso. Então, se chama Wage Teacher, Educator Teacher Enhancement. Okay. Wage Enhancement. Ok. Que é, na verdade, o governo sabe... Opa! O governo sabe que existe... Gente, calma. Deu. O governo sabe que existe uma crise. Ok. E ele sabe que a crise, grande parte, é em função da falta de professores. Ok. E a rotatividade é em função das professoras pipocando de escola em escola, procurando o melhor salário. Então, o que o governo fez? Começou, se eu não me engano, em janeiro, mas eles fizeram retroactive até setembro. Ok, perfeito. Que é um pequeno auxílio, não é muito significativo, mas ajuda. De $1 por hora por professora que tenha o certificado de ECE. Assistente não ganha. Ok. Então, assim, para você ter o certificado de ECE, ele é mandatório para ser contratado? É mandatório. É mandatório. Existem situações que eu posso empregar uma assistente. Ok, aí eu não preciso do ECE. Não, mas na verdade, para tu ser assistente, tu tem que fazer X matérias da faculdade de CI e tu só pode ter a tua licença de assistente por 4 ou 5 anos. Entendi. Então, quando expirar aquela licença, tu tem que estar pronta para aplicar para a licença de CI. Entendi. Ok. Tá. Então, na verdade, precisa... te compra um tempo só, né? Compra um tempo, mas não. A maioria das escolas prefere que o professor tenha ECE. Porque para trabalhar como assistente existem algumas restrições. Perfeito. Tá. Salário inicial. Você tem uma noção de qual o salário inicial? Assim, as pessoas que querem vir para o Canadá, querem investir num programa, certo? Que não é uma faculdade barata, a gente sabe disso. Né? Tem um custo elevado. Qual o salário esperado? Então, assim, vai depender. Existem escolas privadas, como a minha, que tem aquela cap, aquele limite de dinheiro entrando. Então, de onde vem, né, o faturamento? Vem da mensalidade. Então, existe um limite. Existem, porém, escolas chamadas non-profit, né, que são organizações do governo, que como são subsidiadas pelo governo, o governo consegue, as escolas conseguem aumentar o salário. Mas então, digamos assim, seria uma média de $17,50, $18 por hora para uma pessoa iniciando, ok? Tá? E um gerente, digamos, entre $25 e $30. Okay. Não passa muito disso. Okay. Então, essa é a média de um salário de educador em British Columbia. Ok, perfeito. Eu acho que o que a gente acabou falando responde uma pergunta que é: formação em psicologia, experiência mais de 10 anos em ESL Teacher para crianças, né? Sobretudo de 2 a 10 anos, consegue trabalhar em daycare? Vai precisar do ECE? Não consegue. Vai precisar do ECE. Criança de 5 anos também fica sem escola ou nessa idade ainda vai para creche, com 5 anos? Então, com 5 anos a criança... Depende. Então, depende assim, do aniversário, né? Depende do aniversário. Mas também depende... Eu sei que existe uma regra, eu não sei a fundo, mas existe uma regra que possibilita que uma criança de até 6 anos fique em uma creche. Ok. Mas em British Columbia, todas as crianças com 5 anos já podem ir para a escola, seja pública ou particular. Então, o geral é 99% das crianças com 5 anos irem para a escola e deixarem a creche. Tá. Eu lembro que o João faz aniversário em janeiro, tá? Então, de janeiro até setembro, ele não foi para a escola. Ele entrou na escola em setembro, já quase fazendo 6 anos.
Acontece isso, né? Que então, é o cut-off. Ele era a criança mais velha, na verdade, da creche, e também a criança mais velha quando ele entrou na escola. Sim. E, na verdade, é beneficial a criança. Você acha? Com certeza. Por quê? Porque a criança porque uma criança de 5 anos, ela não é madura o suficiente para aguentar o tranco de um kindergarten. Embora o kindergarten no Canadá seja basicamente para socializar a criança. Sim. Mas o que aconteceu com a Bella, minha filha, então a Bella foi para o kindergarten com 5 aninhos e foi uma coisa muito estranha, porque no final do kindergarten eu entendi que ela já deveria estar começando a ler. Sendo que ninguém estava ensinando ela a ler na escola. Já estavam esperando que ela Estava esperando que ela lesse, só que a escola não estava ensinando. E aí o meu marido disse, eu não te falei pra gente deixar ela mais um ano na escola? E eu falei, é verdade. Pode dizer I told you so. Eu senti muito isso também. O João, desde 3 anos de idade, na verdade, ele é pra creche, então ele ficou de 3 até 5 e tanto, né? E quando ele entrou no kindergarten, na verdade, eu percebi que ele regrediu. Eu não achei que ele evoluiu junto com a turma. Porque muita gente na turma dele, na verdade, nunca tinha ido pra creche. O kindergarten era a primeira escolinha. Exatamente. Então, eu senti, na verdade, que teve muita dificuldade. Muita dificuldade, sabe? De se adaptar. Então, acabou que ele já estava bem mais evoluído. Parece que ele também deu um passo para trás junto com as outras crianças. Porque as outras crianças não tiveram experiência de escola. Provavelmente. E, no geral, dos 3 a 5 anos, em uma escola infantil no Canadá, a maioria das escolas segue o que eles chamam de Kindergarten Readiness. Então, é um programa que não é obrigatório, mas o governo envia os requisitos, digamos, desse programa. E a maioria das escolas, dos 3 aos 5 anos, constrói o currículo em cima dessas habilidades que o kindergarten vai exigir aos 5 anos. Então, quando a criança passa, digamos, 5 anos em casa com a mãe ou com avós e se enxerga pela primeira vez na escola aos 5 anos, com certeza a família não conseguiu cumprir aquele currículo exigido, não exigido, mas sugerido pelo governo para deixar a criança pronta para o desafio que é entrar na escola. Porque na creche, por exemplo, no daycare, a criança não fica só brincando, né? A criança aprende, tem todo um desenvolvimento. Então, é um passo bem importante. É um passo importante. Principalmente, então, por exemplo, sugestão para a oncinha. Se os pais desejarem deixar o bebê em casa mais tempo, se esquematize para já colocar a lista de espera aos 3 anos. Porque aí na verdade, o programa de Infant Toddler é para criança pequenininha, né? Ele não visa kindergarten, escola, etc. Mas aos 3 anos, sim. Então, se for para deixar com os avós, com o babá, não tem problema. A criança vai ter 1000 benefícios desse aconchego, né? Com a família. Mas coloque o nome na lista de espera para a turma de Big Kids ou para a escola, como eles chamam. Acho que é importante, né? Porque vai, na verdade, desenvolvendo também outras coisas na criança para não deixar esperar no kindergarten aí. Com certeza. A porrada é mais. Aí, gente, é fogo. Aí é fogo. Para a imigração, qual província é mais fácil de aplicar para a área de si? Na verdade, não tem, né? A gente sabe que é uma ocupação altamente em demanda, certo? Falta profissionais, né? Então, tem demanda para isso. O que acontece não tem nenhuma província que tenha um programa específico que vai te dar facilidade, tá? Eu acho que você começa a olhar primeiramente pelo programa federal, que é o Ex-Present, se você pontua bem ou não, se você se formou aqui, você está recebendo pontos, tá? A carreira a carreira dentro do Early Child Education, ele é um NOC B, ele não é um Low Skill Occupation, tá? Então, a experiência que você está adquirindo, ela conta sim para a sua residência permanente,
certo? Aí você pode ir trilhando o seu caminho, né? É claro, tendo um LMAE, você vai ganhar pontos adicionais, etc. Mas é a conversa que eu tava tendo com a Rita, né? Ok, Rita, você tá fazendo LMAE atrás de LMAE. Existe a real necessidade desse LMAE para que essa pessoa consiga residência permanente, né? Para ficar aqui? Porque vai chegar um momento que vai acabar a cota dela. Né? Então, são coisas que a gente tem que analisar, tá? A primeira coisa não é eu preciso de um LMAE, é analisar primeiro se existe realmente essa necessidade ou não, tá? O gerente seria um coordenador pedagógico no Brasil? Seria isso? O papel do gerente numa creche? Seria. Mas, na verdade, aqui nós damos mais liberdade para as professoras e para as supervisoras criarem o seu currículo. E também lidarem com os pais. Então, na verdade, na nossa escola, as supervisoras, nós temos 2 supervisoras, uma é da turma de Infants and Toddlers, dos pequenininhos, a outra é da turma de pré-escola. Elas conversam com os pais, elas trocam as informações no início do dia, no final do dia, criam um currículo e a gerente cuida do staff e de problemas maiores, digamos assim. Sim, perfeito. Se a professora tiver um filho, é possível que ela não pague daycare? Não. Não tem vaga para isso, né? Infelizmente. Não, infelizmente, gente. Então, assim, inclusive com relação a desconto, né? Então, claro, o empregador sempre vai tentar dar um desconto para manter aquela professora, que é importante para o time. Mas não pagar daycare é impossível. Porque, na verdade, assim, o aluguel do espaço físico é gigantesco em uma cidade como Vancouver e a folha de pagamento é gigantesca. Então, entre aluguel e folha de pagamento, não sobra muito. Não sobra $1.000 e poucos para dar em um desconto integral para uma professora. Tá. Rita, você consegue dar pra gente uma noção de valores para as pessoas que esperam colocar os filhos numa daycare, assim, no geral? Quanto custaria? Tá, então eu vou dar exemplo para vocês, turno integral, que significa 5 dias por semana, o dia todo. Tá? Então, a nossa turma de bebês não. Então, a gente faz um pouquinho diferente. Existem escolas que cobram mensalidade para bebês, mensalidade para toddlers e mensalidade para o Big Kids. Nós cobramos 2 mensalidades. Infants and Toddlers são exatamente o mesmo valor. Por quê? Porque uma criança de 1 aninho e uma criança de 2,5 têm necessidades muito parecidas. Temos que trocar fraldinha, temos que auxiliar na alimentação da criança, muito colinho, brincar no chão, ensinar a fazer o potty training, né, o desfraude. Também. Você não espera que a criança já entre na creche. Até porque você começa com com um aninho. Então, assim, a nossa escola, por exemplo, desfraude é uma coisa bem estressante para todos, principalmente para os pais. Então, o nosso time é super sensível com relação a isso. Então, só que isso se aplica na mensalidade. Então, uma criança de 1 ano e 2,5, para nós, faz sentido que ela pague o mesmo valor. Então, nós cobramos $1.330, full time, 5 dias por semana, o dia todo. Tá. Então, eu sempre coloco 1.500. Então, eu tô na média aí, média, de expectativa. Isso. Então, na verdade, isso é outra coisa que mudou em setembro do ano passado. A minha mensalidade era 1.680. Tá? Mas o governo, novamente, vendo que existia essa crise na educação infantil, resolveu dar um auxílio de $350 por família para baixar a mensalidade. Bem interessante. Que é bem interessante. Né? Então, esse cheque não vai para os pais, é um pagamento que vem para a escola e a escola baixa a mensalidade. Então, é 1.330, então baixou, né, para $1.330 para Infants and Toddlers e Big Kids, que seriam as crianças de pré-escola, é 1.020. Ok, perfeito. Full time. E aí, claro, aí é 4 dias por semana, 3 dias por semana, 2 dias por semana, é proporcional, o pagamento é proporcional. Ok, perfeito. Quais são os outros assuntos, na verdade, que vêm, né, em relação à educação, né?
Então, dentro da escola, nós temos os professores, né, que são os educadores. Nós temos os assistentes, né? Os assistentes. Tá, e quem dá aula de ginástica, por exemplo? Nós temos aula de ginástica? Então, aula de ginástica, não. Mas nós temos, por exemplo, na nossa escola, aula de música. Tá, ok. Isso. Então, o que nós fazemos? No nosso caso, nós trouxemos 2 professores diferentes. São homens, o que é maravilhoso. Porque escola infantil no mundo inteiro é vista como um ambiente feminino, ok? Mas as crianças se beneficiam ao verem uma presença masculina durante o seu dia. Tá. E esses professores não são do ICI, certo? Não, são professores de música. Não, são professores de música. Outra, completamente diferente. Então, eles são terceirizados. Um deles é muito legal, ele traz guitarra, que é para turma de pré-escola. Então, é bem divertido, é o máximo, as professoras adoram. E o outro professor dá aula para os pequenininhos de 1 a 3 anos. Entendi. Então, o nosso time tem educadoras assistentes, supervisoras, que também são educadoras, professores de música e eu, a diretora. Perfeito. Tá, então, as atividades físicas são feitas durante o dia com as professoras, com as educadoras. E isso é uma coisa interessante, porque o Vancouver Coastal Health exige que todos os dias, por um mínimo de 1h30, todas as crianças de British Columbia saiam para a rua para brincar. Nós recebemos vários pedidos de pais implorando, por favor, não leve minha criança de 1 aninho. Tá nevando, tá chuva torrencial. A nossa escola é obrigada, mas nós usamos um pouquinho do bom senso, né? Se tá uma chuva torrencial em janeiro, nós diminuímos esse tempo ou levamos as crianças para brincarem na área coberta, mas vão para a rua sim, porque é obrigado. Então isso é para nós que somos brasileiros, né, acostumados, tá frio, fica em casa. Aqui não é assim, tem que ir pra rua. Por isso que também eu acho que ao crescendo as pessoas não sofrem tanto com a chuva aqui. Então eu falo assim, mas chove demais em Vancouver, acaba que os canadenses não reclamam. Os canadenses não reclamam. Já estão tão acostumados que, né, nem reclamam. Nem reclamam. A Débora me pergunta o seguinte, qual o valor médio do programa do ICI, tá? Eu acredito que seja em torno de 15 a 18 mil dólares por ano, tá? Eu não tenho certeza do valor exato, eu não trabalho com a parte acadêmica, mas a nossa parceira 3RA trabalha. Então, manda um e-mail para eles, é info@3ra.ca. Eles vão poder te responder questões sobre os programas, né? Além da Capilano, algum outro programa que você recomenda, que você vê que tem bastante gente se formando? Então, temos alguns. Então, nós temos Capilano U, Capilano University, Langara, Vancouver Career College. Ok. Todas essas são instituições públicas, tá? Então, se você vier através desse programa, você vai ter direito às 20 horas de trabalho por semana enquanto estudante. Você vai ter também direito ao PGWP, que é o visto de trabalho, concedido a quem se formou. Então, para quem está pensando em, peraí, vou fazer o curso para imigrar, etc., essas instituições estão todas válidas. Sim, são boas opções. E mais uma, a Sprout Shop. Tá, a Sprout Shop é uma instituição privada, onde você não terá direito ao PGWP depois. Então, isso vai te amarrar um pouquinho nessa questão de imigração, caso você esteja esperando completar a experiência para poder pontuar bem. Sim. Eu vejo que a maioria das professoras que nós empregamos... Aí entra o LMA. Aí entra o LMA. Aí entra o LMA. Então, a maioria das professoras que nós empregamos vem da Vancouver Career College. A maioria. Perfeito. Excelente instituição, né? Vamos lá. Acho que a Aninha tem dúvidas em relação a um processo, uma aplicação. Aninha, manda um e-mail pra gente pelo e-mail do Contact, que é contact@ime-canada.com. Dessa forma, a nossa equipe vai poder confirmar qual tipo de aplicação, né, que foi realizada e te orientar por lá, tá? Então, falamos já da demanda, né, da falta de escola, falta de espaço, o salário, falta de professores. Mesmo assim, você ainda recomenda as pessoas a fazerem esse curso? Sim. Porém, se vocês tiverem vocação, gostarem de criança... Tem isso também, né? Tem a questão da vocação também, né? Tem a questão da vocação. Porque assim, nós sempre temos que lembrar que é uma área
Física. As professoras não sentam durante o dia, é correria, brincar no chão, tem que ter o carinho pela criança. Existe hoje uma reclamação muito grande das escolas estarem se tornando corporativas, ou seja, não se dá mais colinho, não se dá mais abraço, as crianças têm que fazer tudo sozinha, sabe? Aí tu vê uma criança de 1 aninho e meio, 18 meses, não come o almoço. Eu vou lá fazer o almoço deles. Vai lá fazer aqueles almoços da oncinha. Hoje eu vi que tinha omelete Happy Face. Sim. Hoje eu vi. Porque eu acho que fazer uma coisa interessante para atrair a atenção da criança querer comer também, né? Exatamente. Eu acredito que seja isso, não vai ser uma coisa boring, a criança não vai querer. A criança não come, né? Mas assim, então, do ponto de vista dos pais, quando forem procurar uma escola, visitem várias e vejam se vocês gostam da metodologia da escola, do quanto que as professoras interagem. Isso a gente só percebe observando no tour, né? E do ponto de vista da professora, tem que gostar de criança, né, gente? É o primeiro ponto, na verdade. Né? Se vocês não gostam de criança, mas querem usar como ponte para pegar a imigração, vai ser um trabalho muito frustrante. Sim. Porque é muito físico, tem choro, tem gritaria, sabe? É um ambiente infantil que é assim, não vai mudar. Exatamente, né? É verdade. As pessoas estão pedindo para a gente repetir os nomes, tá? Dos cursos. Então, dos que a Rita informou. A Capilano, a Langara e a VCC, daqui de BC, são 3 instituições públicas que oferecem o curso de ICI e vai te dar o direito ao PGWP, tá? A única que ela mencionou que não te daria o direito ao PGWP é a Sprott, tá? Que é uma instituição privada. Então, acaba que se formou, você vai ter o certificado, mas você não vai ter o direito a ficar para você poder trabalhar e adquirir a experiência canadense, que é uma coisa bem importante. É importante. Né? É uma coisa bem importante pra gente. Não sei se você consegue responder, Rita, mas aqui eu não conhecia isso no Brasil, né? O sistema Montessori. Né? Qual que é a diferença entre uma creche Montessori e uma creche que não seja Montessori? Pois é, então assim, a maioria das escolas infantis em Vancouver são chamadas de play-based, ok? Tá? Então, o que significa isso? A criança brinca durante o dia e dentro dessas brincadeiras são introduzidas atividades de currículo, né? Quebra-cabeça, arte, coisas mais focadas no aprendizado. Aí existem Montessori, Reggio Emilia, que é um outro sistema, que também é tudo dentro. Por exemplo, Montessori, Reggio Emilia e Waldorf. São todas da mesma base, com suas diferenças. Entendi. Então, na verdade, as 3 metodologias são basicamente a criança vai expressar o que ela quer fazer, como ela quer brincar, como ela gostaria de aprender, e as escolas vão trabalhar em cima da criança. Ok. Então, é mais difícil, não? Porque se é uma turma com 10 crianças, cada uma tá num... É diferente. Um desenvolvimento diferente. E você se adaptar a isso tudo é um pouco mais complicado, não? Eu acho assim, não é mais complicado, é diferente. Entendi. E isso mexe com a dinâmica da sala de aula. Então, por exemplo, nós tivemos uns 2 ou 3 alunos que iam para Waldorf, os pais não gostaram, trouxeram para a nossa escola. A nossa escola é um mix de um pouquinho de cada. Então, o que a nossa escola faz? Ela usa do interesse da criança para criar o currículo, mas ela talvez seja um pouco mais parecida com as escolas no Brasil, que é o professor vai observar as crianças e vai propor as atividades. Entendi. Não somente entregar os materiais para a criança escolher o que ela quer fazer. Entendi, ok. Esse é o sistema brasileiro. Perfeito. Então, nós adaptamos um pouquinho de cada. Tá. Mas a Montessori é muito popular no Canadá. É muito popular. Legal. Todo mundo gosta. Qual é o limite, então, máximo de aluno por turma? Então, depende do espaço físico. Então, por exemplo, a nossa escolinha é uma escola de tamanho médio.
Nós temos uma turma pequenininha com 4 bebês, temos uma turma com 8 toddlers e temos uma turma com 18 preschoolers. Então, é uma escola pequena. Quando o inspetor do Vancouver Coastal Health vem fazer as suas inspeções, ele literalmente mede a sala, faz o cálculo de dividir, então, a metragem dividida por 3,7 square meters por criança, X crianças. Aí ele vai identificar quantos professores nós precisamos em cada classe. Entendi. Então, é assim que é feita a matemática de quantos alunos cada escola pode ter. Excelente. Eu acho, Rita, que a gente já conseguiu responder, na verdade, a grande maioria das dúvidas, né, das perguntas que as pessoas tinham, né? Eu queria, na verdade, abrir esses últimos 15 minutos para você falar um pouco do seu projeto, né? Que você vem desenvolvendo, na verdade. Eu moro aqui há 15 anos, inclusive eu falei isso para a Rita no dia do evento que teve sábado retrasado, que em 15 anos, né, a gente não tinha esse suporte, né? Não tinha um grupo, na verdade, de suporte de mulheres para mulheres, né? São mulheres que estão aqui, algumas não estão ainda, mas recomeçando uma carreira nova, né? Então, assim, conta um pouco para o pessoal que está assistindo a gente, como é que você desenvolveu esse projeto, de onde surgiu, como participar e o que você vem desenvolvendo. Tá, então assim, quando eu me tornei imigrante no Canadá em 2004, eu me mudei para Calgary. E Calgary tinha uma comunidade de brasileiros muito bonita, muito unida, e eu acredito que seja assim até hoje. E quando eu me mudei para cá em 2011 para Vancouver, foi chocante para mim, porque eu vim daquela comunidade de lá e cheguei aqui e não existia comunidade nenhuma. Mas é verdade. Não existia absolutamente nada para brasileiros. Então... Até temos, é ser muito individual, né? Sim. É individual. Então, por exemplo, nós temos um grupo que ensina português para crianças. Nós temos 1001 grupos no Facebook, brasileiros em Vancouver, brasileiras em Vancouver, etc. Mas não existiam eventos, assim, troca de experiência, era mais vago, né? Assim, era mais genérico. Então, em 2017, eu comecei a desenvolver um outro projeto meu, que se chama Portal Delas, e é destinado a mulheres brasileiras, não só em Vancouver, no Brasil e no mundo todo, que é destinado a mulheres empreendedoras brasileiras ou que desejam empreender de alguma forma. Está sendo desenvolvido há 2 anos, ainda não foi ao ar, mas está quase, mas dia 2 de abril de 2019, então há quase 3 meses atrás, eu pensei, gente, não é possível, eu vou lançar uma startup para profissionais brasileiras e eu não tenho um grupinho de networking para sentar para almoçar com a Celina e dizer, Celina, e aí, o que tu acha que nós precisamos para um portal de mulheres empreendedoras? Eu não tinha gente para conversar. Então eu pensei, quer saber? Eu vou lá no Facebook, vou postar uma postagem dizendo, meninas, quem quer fazer parte do meu grupinho de networking? Postei em 2 grupos, mães brasileiras em Vancouver, brasileiros em Vancouver. E eu achei que com sorte teríamos 5, 10 mulheres. No primeiro dia foram 100, no segundo dia foram 200, no terceiro dia foram 500. E hoje, 10 semanas, 11 semanas depois, já temos 1.600, mais de 1.600 mulheres no nosso grupo. Ele é um grupo fechado no Facebook. E o objetivo dele, então, é unir mulheres profissionais brasileiras. Então, ele não é um grupo para socializar e fazer piquenique no parque. Nós até podemos fazer, sim, mas não é o foco. Então, o foco é a troca de experiências profissionais entre mulheres brasileiras. E é bem legal porque é um grupo completamente ativo, né? Claro, eu passo o dia em consulta, então eu não consigo acompanhar tudo que acontece. É muita novidade. É muita novidade. Quando eu entro, a gente já assim, novidade tal. Gente, eu perdi as outras 3. Exatamente. Exatamente, eu não sei nem o que aconteceu ontem. Então, assim, eu acho que para quem tá chegando, né? É bem legal, você sente, na verdade, que você vai ser acolhida ali, você pode colocar suas perguntas, né? Então é muita troca de informação interessante e o que a gente sente ali, na verdade, é todo mundo se ajudando de alguma forma. Todo mundo se ajudando, exatamente. Né? É todo mundo realmente se ajudando, então é bem, bem, bem interessante. Então o portal seria Delas, então é
certo? Isso, delas.com.br. E o grupo, ele se chama Networking... Não, Brasileiras em... Gente, até esqueci. Ai, que falta. Tem Networking Brasileiras em Vancouver. É isso. É um grupo fechado, então tem que digitar lá na pesquisa Networking Brasileiras em Vancouver, e aí vocês pedem para participar e eu autorizo. Exatamente. Isso. Então a ideia é deixar ele fechado, que é para a gente saber exatamente quem está entrando e saber que o pessoal vai participar. Então, no portal, a ideia é também oferecer cursos, né? Então, o portal é ótimo, vai ser maravilhoso. Então, o portal ele tem 3 pilares. A intenção dele é ensinar ferramentas práticas para mulheres empreendedoras ou profissionais aprenderem e usarem na sua carreira. Então, os 3 pilares são: nós teremos uma escola, onde nós vamos ensinar essas dicas práticas de como empreender. Temos um mercado digital, onde as mulheres vão vender seus cursos, livros. Na verdade, vão ser conteúdos digitais, pelo menos nessa primeira fase. A minha ideia no futuro, nós também vendermos produtos físicos. E o terceiro pilar é a comunidade delas, que o nosso grupo de networking surgiu da ideia da comunidade. Tu não consegue empreender e suceder como profissional se tu não tiver essa comunidade, esse networking por trás, te dando força. Daniela está perguntando, pode participar sendo de outra área? Porque ela mora em Hamilton. Pode. Então, o que eu fiz foi, nós temos, então, o nosso grupo hoje tem, se eu não me engano, 1.610 participantes. Algumas semanas atrás, eram 1.400 mulheres em Vancouver. E as demais... Brasil, Europa, Austrália e também outras cidades do Canadá. Então, na verdade, nós compartilhamos conteúdo de benefício a todas. Então, Hamilton pode. Vai ser aceita. Quem puder e quem quiser participe, porque é bastante interessante, né? É algo bem diferenciado que nós não tínhamos aqui até alguns meses atrás. Exatamente. Então, é uma oportunidade tanto de vocês terem essa troca, esse feedback. Isso. E aí agora nós tivemos o nosso primeiro evento, que foi maravilhoso. Foi uma conferência, uma imersão de dia todo. E agora, em julho, nós vamos começar com as nossas oficinas mensais. Então, todo mês nós vamos ter uma oficina diferente, que vai ser bem legal. Gente, mais um porquê de vocês virem para Vancouver. Mais um porquê, gente. Podem vir. Ninguém vai, mulher nenhuma vai se sentir sozinha imigrando para Vancouver. Exatamente. Pode deixar que vocês estão no meu grupinho, gente. Já fazem parte do meu grupinho. Ótimo, Rita. Muito obrigada. Obrigada, eu sei Celina. que você tem uma agenda super busy, com 1000 coisas acontecendo, 1010 pipocando na sua cabeça o tempo todo. Então, tirar esse tempinho para estar aqui, para conversar, para falar um pouco sobre essa área de educação infantil, que acho que não é muito explorado ainda. Ele é muito bom para as pessoas que assistem a gente. Muito obrigada. Tá? Gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada para quem assistiu e até a próxima. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.